Fala, meu jovem, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, a tentativa de restauração de uma peça plástica. No caso aqui, né, é um difusor de ar. Então, a gente vamos tentar restaurar essa parte aqui. Ah, mas não seria muito mais fácil comprar outra peça e tal? Sim, mas não é uma peça relativamente barata e o intuito não é restaurar um difusor de ar, né? E sim uma peça que seja muito mais difícil ou muito mais cara de se achar aí num carro muito mais antigo. Então o intuito é acabar conseguindo refazer mesmo um pedaço. Essa parte aqui é um tanto quanto mais difícil, né? Não é só um pedacinho, só uma trinca, enfim. É um tanto mais difícil. Mas eu vou mostrar a ideia aí. Então vai ser mais simples se for um pedacinho um tanto quanto menor aí. Então aqui eu vou usar essa peça de plástico aqui que estava à toa. Eu uso para fazer certas coisas. E aqui, por coincidência, dá para ver que isso aqui é um recorte original. Ela se encaixa aqui. Claro que não perfeitamente, mas já é um bom começo. Então aqui, o que eu vou fazer? E vocês vão precisar, né, um pedaço de plástico aí e tal, e vão riscar o que vocês precisam, né? No caso aqui, né, eu vou começar aqui e vou morrer aqui e vou cortar um pedaço um pouco mais alto. Se não tivesse essa curva, eu teria que vir e recortar aqui também. Evidentemente, assim como vocês, se fosse só esse pedacinho, era só cortar uma partezinha reta aí. E aí, depois de recortado, eu vou mostrar como eu vou começar o procedimento da fixação aqui. É isso aí, recortado então, eu usei uma tico-tico, mas pode usar uma faca, um estilete, aí dependendo do material que você estiver utilizando. Então aqui, ó, dá pra ver que a curva ficou boa. Então tudo que eu preciso fazer é cortar exatamente, né, aonde eu vou conseguir fazer a emenda, tanto aqui como aqui. E aí quando a gente tiver uma peça exatamente do tamanho, a gente começa a fazer o retrabalho na peça, ela conseguir casar perfeitamente, fazer a primeira colagem. Mas depois vai aparecer marcas, tal, claro. Só que a gente vai precisar pintar. Eu já ensinei como se pintar plásticos aí, ficar idêntico, mas realmente vai precisar de uma repintura aqui. Então, se caso a peça plástica aí tiver uma cor, for cinza tal, já saibam, né, que vai precisar da tinta para pintar, ou vai ter que mudar de cor e usar a tinta preta, que é a mais fácil aí da gente conseguir bater a tonalidade, né, que parecer um plástico em si. Então isso aqui é mais para um plástico da cor que a gente conhece mesmo, do que para pintados, que dá para fazer esse procedimento, mas aí na parte da pintura vai dar um pouco mais de trabalho, né, para acertar a cor, até mesmo para encontrar a cor da peça aí. Bom, então aqui depois de recortado, eu utilizo, né, um adesivo aí de secagem rápida, famosa Super Bonder, Super Cola, enfim, qualquer marca, desde que ela fixe, né, na peça. Não é ela que vai fazer a fixação final, mas ela precisa sim fixar para a gente começar a trabalhar em cima disso. E aqui, como vocês puderam ver, ela acabou se quebrando aqui e aqui, porque esse material que eu utilizo, ele é muito rígido, ele não tem flexibilidade. Então quando eu comecei a cortar aqui, ele acabou se quebrando e era para ter cortado aqui, mas enfim, não tem problema isso aqui. A gente vai arrumar. O importante aqui é realmente fazer essa fixação e para isso, né, claro, vocês têm que tomar cuidado com o alinhamento. Então vocês percebam que está basicamente no alinhamento aí, e isso é muito importante porque depois não tem como arrumar isso, aí é muito mais difícil se a gente colasse em cima aqui. Então na peça de vocês tomem cuidado com isso. Se tiver que comer lá para a peça ficar alinhada, isso precisa fazer. E aí depois a gente vai fazer o enchimento. Vocês percebam que tem vazão ali, ó, tem furo, e isso é bom para a gente fazer o acabamento aí. Acabamento não, a fixação. Então para fazer isso tem algumas opções. Existe resina, né, epóxi, aquela famosa araldite,
que a gente pode utilizar aqui. Só que como ela é um pouco mais líquida, em certos casos vai ser mais fácil, em certos casos vai ser mais difícil. Se fosse pra gente fazer um acabamento assim, seria simples, que a gente passaria uma fita aqui e encheria, né, com a resina. E aí ela ia acabar fazendo uma modelagem muito mais simples. Mas nesse caso aqui é mais difícil, porque se tentar passar aqui ela vai acabar escorrendo. Se passar para o outro lado, a gente teria que passar uma fita porque está furado e ela vai escorrer do mesmo jeito. Então, no caso aqui, eu não vou utilizar resina, mas também pode. E como eu disse, nesse aqui é um caso genérico. Muito dificilmente vão recuperar outra peça exatamente assim. Então aqui eu vou usar o famoso VedaShock. Não é o VedaShock original, porque o VedaShock é uma marca e sim um componente similar com um custo relativamente muito melhor e é muito bom também. Então é como se fosse um VedaShock isso aqui. A gente vai dividir, né, em partes iguais, faz um risquinho e faz o mesmo tamanho do risquinho, mistura tudo e está pronto para aplicar. E respeitem o tempo de cura do componente de vocês aí. Tem componente aí de 8, 12, 24 horas, então precisa respeitar esse tempo, porque depois a gente vai gerar um estresse, né, muito alto aqui. No meu caso, né, eu vou ter que lixar tudo isso aqui, ó, para deixar exatamente assim. Então ela tem que estar exatamente curada. Então aqui eu vou aplicar e vou dar de um dia para o outro aí. E vou esperar secar. E aí depois eu venho fazendo o acabamento em si. Então aqui não tem segredo, né? Dependendo da peça de vocês. Aplicou, misturou. É só vir e utilizar. Evidentemente aqui eu vou utilizar aqui para fazer esse enchimento, né? Deixar bastante aqui. Eu não posso deixar aquela camada gigante porque isso aqui vai ter acabamento. Mas eu posso passar uma camada aqui. E evidentemente, se precisar no outro dia que a gente lixar mais, a gente passar outra camada. Aplicado aqui então, né? Componente A e B, né? Resina e endurecedor. Aqui é só misturar e muito bem, a gente tem a massa pronta para ser aplicado. Eu vou dar outra dica de caso de coloração. Como a nossa peça aqui é escura, né? É o plástico preto em si. Se eu aplico uma massa aqui que seja amarela e pega num canto mais difícil de ser lixado ou difícil de ser aplicado tinta, eu vou ter que dar várias e várias mãos de tinta para conseguir cobrir aquela parte que com uma ou duas aqui eu já conseguiria pintar totalmente a peça. Então dificulta um pouco assim. Se eu aplico, né, ela já escura da cor do plástico, é muito mais fácil aí. E vocês também, caso for, imagine que você só fosse fazer esse reparozinho aqui, só dar um pouquinho de massa aqui atrás e conseguir lixar, talvez nem precisaria pintar. Seria melhor fazer no amarelo ou no preto já direto. Claro que no preto nem precisaria pintar. Então essa vai ser a dica aí. Não são todas que aceita o tingimento aí, mas essa daqui eu já testei várias vezes, não mudou a resistência, nem a durabilidade, nem nada do tipo. Secou no tempo normal, a consistência também não alterou, porque basta uma gota nessa quantidade aqui para já fazer o tingimento. Claro que vocês não podem colocar várias gotas, senão vocês vão diluir e aí sim vai dar ruim. Provavelmente não vai ter a durabilidade aí. Então vou mostrar aqui, eu vou misturar primeiro, tem que misturar primeiro muito bem e depois só dar uma gota do corante aí. Misturado então, vamos lá. Então aí está, para quem não acreditava que uma gota conseguiria fazer
o tingimento aí. Então vocês podem ver, não perdeu consistência alguma. Só repetindo aí, não é indicado fazer isso. Eu fiz, para mim funcionou normalmente, não tive problema algum com esse componente que eu estou usando aí, o solda choque, mas não é indicado utilizar corante aí de espécie alguma para fazer isso. Então fica a dica, se quiser usar minha dica, eu acredito que vai funcionar assim como funcionou comigo e vai funcionar aqui, mas talvez se for de outra marca aí possa ser que não funcione, que venha dar ruim na massa aí. Então aqui não tem erro, né? É só a gente pegar e começar a fazer a aplicação. Eu vou fazer a aplicação aqui dentro e um pouquinho aqui para a gente conseguir fazer o acabamento final aí. Outro dia então, e aqui nós temos o resultado da colagem. Então aqui nessa parte não tem muito excesso ali, nada que vai impedir de utilizar. E aqui é evidente que a gente vai precisar lixar, mas a princípio eu só vou acertar, né? Seria essa parte aqui. Então eu vou riscar, né? Vou medir aqui certinho, vou riscar. E depois eu faço o lixamento. Quem tiver uma lixa, né? Tipo esmerilhadeira, um esmeril, algo que agilize aqui, né? É muito mais rápido. No caso de vocês, evidentemente que não vai ser exatamente assim. Então se for só uma partezinha dessa daqui, é mesma coisa, é só passar, lixar e deixar exatamente do mesmo tamanho para depois a gente vir fazendo o acabamento, né? Então é isso, depois de lixado, né, todo o excesso lateral, feito a circunferência aqui, né, a ovalização exatamente, já testa no lugar lá, viu que tá certinho. Agora a gente só tem que acertar o acabamento, né, que seria a fronte aqui. Então aqui é lixinha manual mesmo, não tem muito o que fazer. Quem tem uma micro retífica aí pode vir, né, usar a micro retífica aqui e remover todo o excesso, se necessário, reaplicar. Infelizmente às vezes o processo demora um pouco. No caso aqui, ó, eu acredito que eu vou ter que reaplicar, parece que ficou um pouquinho fundo ali, mas ainda não tenho a certeza em si. Então é começar a lixar, né, desbastar aqui certinho, com calma. Essas coisas tem que ter muita paciência para o acabamento ficar 100% aí. Bom, outro dia, então agora chegamos no resultado final aqui, né? Então perceba que aqui foi só lixado mesmo. E aqui eu tive que usar mais uma rapinha de massa e eu não tingi, para vocês verem a diferença aí, né? Como eu já ia pintar. Quero mostrar tudo que pode acontecer aí. Então se vocês usarem a massa, né, sem o tingimento, é assim que vai ficar, né, esbranquiçado, e automaticamente vai ser mais difícil para se conseguir pintar, né, com os dois métodos que eu vou utilizar aqui. Então aqui tá perfeito para pintar, é só pintar ou tingir, né? Daria para você utilizar o Dark da Vonix aí da Vintex. Ele é um líquido que ele tem um pigmento, tem um negro de fumo nele, ele acaba pintando muito bem borrachas e plásticos. Claro que não é uma mão que vai ficar bom, mas em 2 ou 3 demãos aí fica ótimo os plásticos, fica ótimo. E daria para se fazer tranquilamente aqui. Só que aqui, né, aí já seria um pouco mais difícil, precisaria muito mais mão para cobrir, o que não é muito legal. Eu só fiz aqui porque eu vou pintar realmente. E eu pinto, né, utilizando aí a laca nitrocelulose aí. Essa daqui, ele é uma semi-fosco, mas aí tem só fosco, tem semi-brilho, enfim. Tem algumas possibilidades aqui entre a laca. Brilhante, 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 fica aquele preto PU, não fica. Então é por isso que a laca é bem bacana. Ela não vai catalisador, é só thinner, aquele thinnerzão bem forte mesmo. Dilui um pouquinho e só aplicar e seca rapidamente. Se tiver naquele solzão, naquele calorzão, bateu na peça ali 1 minuto, já tá sequinho. É só vir pintando. Eu já expliquei, né, em outros vídeos como pintar o plástico, né? Você dá aquela leve empoeirada, não muito seca e não muito molhado,
para que ele comece a criar aquele aspecto de plástico, né? Sabe aquele enrugadinho do plástico original? Quem quer deixar bem lisinho, pinta normal. Só dá aquelas passadas um pouco mais molhada, né? Nada muito molhado, mas dá uma passada mais molhada e vai conseguir um aspecto mais original assim. E quem quer aquele aspecto de plástico, né? Aquela texturinha assim, um pouquinho mais enrugada, é só vir jogando mais de longe aquela poeira, que aquela névoa vai acabar fazendo aquela texturinha do plástico, vai parecer que é o plástico original do carro aí, ou da peça que estiver utilizando. Essas são as duas formas que eu utilizo aqui para fazer a pintura, né? O tingimento aí da peça de plástico. Se fosse só no preto, né, não tivesse essa partezinha aqui, só o darker já daria conta lindamente. Mas como eu disse, né, aqui eu quero aquela texturinha, um pouquinho de plástico mesmo. Então eu vou acabar fazendo a pintura aí do laca semi-brilho e aí eu volto com o resultado final. Bom, então aí está finalizado. Chegou também o difusor aqui para a gente montar e finalizar. Mas só para mostrar, né? Então foi feita a pintura naquele jeitinho que eu faço para deixar o aspecto de plástico mesmo, como se fosse novo. Então aí tá, ó, sem detalhes na emenda. A curvatura também ficou muito boa. Aí, beleza, meus jovens? Então é isso. Espero que tenha ajudado aí na recuperação de uma peça plástica. Já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.